Olha, eu faço parte de um grupo de especialistas que acompanha todos os estudos feitos até agora por Belo Monte. É um grupo interdisciplinar. Então, de tudo isso que eu tenho acompanhado, além do meu trabalho de antropóloga, o que eu posso dizer é o seguinte: nesse momento, com o grau de informação que nós temos e com a forma como está sendo conduzido o processo de Belo Monte, eu sou contra, absolutamente contra. Professor Pacheco, o senhor é carioca. Sim. Uhum. Lá no âmbito da UFRJ, seus colegas acadêmicos, quando eles enxergam Belo Monte, não é legítimo eles enxergarem o interesse nacional? Mas olha, e dizer, de fato, essa é uma energia mais limpa, mais barata, e a longo prazo vai beneficiar gerações e gerações de brasileiros, inclusive os indígenas, e não são argumentos ponderáveis que indicam que seria importante para o Brasil continuar explorando essa matriz energética hidrelétrica tão limpa e tão barata e tão disponível? Sim. Vamos pensar uma coisa bem absurda, mas talvez possa ser interessante para explicar o meu ponto de vista. Se, digamos, algum organismo governamental, privado, descobrisse que fosse possível vender carne humana para a Europa, nós íamos achar que essa era uma solução econômica do país. Que não. Então, eu acho que é uma coisa dramática, mas parecida no sentido de que envolve direitos de populações. Esses direitos, eles não podem ser contabilizados só economicamente. Um governo existe não só para gerar o desenvolvimento, mas cumprir as leis que foram objeto do desenvolvimento histórico em relação a isso. As leis têm que ser acatadas, né? E eu acho que, nesse sentido, a nossa preocupação é com o cumprimento das leis. Eu acho que nós, na nossa argumentação, é evidente, como nós somos antropólogos e cientistas e não atores sociais, como no caso o Raoni, né, os outros, eles colocam um rotundo não. Eles são, né, diretamente, a nossa posição é mais de chamar atenção para as cautelas que o Estado deveria estar tomando em relação a essa ação. Então, a nossa posição é uma posição realmente de que a lei seja cumprida. E a lei determina uma série de audiências com indígenas, oitivas dos indígenas, né? Recomenda estudos, né? Foram realizadas algumas audiências com indígenas em situações extremamente dramáticas e inadequadas, sem as informações técnicas dos impactos. Então, o que poderia resultar disso de um entendimento, né? Ou seja, existem algumas comunidades que aderiram ao projeto e outras não. Eu acho que não, eu acho que... Não sabemos, eu não tenho informação sobre isso. Não há essa indicação. O que nós temos recebido é sempre manifestações extremamente fortes, contrárias aos projetos, né? Vocês questionam as chamadas audiências públicas que nesse processo foram realizadas? Por quê? Eu participei das audiências públicas, eu estava lá. Bom, no que diz respeito aos povos indígenas, eles não participaram das audiências públicas, eles estiveram presentes em algum momento e saíram numa das audiências. No que diz respeito às outras populações, bom, não havia informação. E eu posso afirmar que não havia informação porque esse grupo chamado painel de especialistas que estava acompanhando todos os documentos, né? Apenas para dar uma ideia do que é isso, 20 mil páginas técnicas de conhecimento sendo colocadas em menos de 90 dias à disposição do público na internet. Quem leria? Apenas uma pergunta, né? Então, o grau de informação que havia sobre o projeto não permitia que os atores se posicionassem sobre ela. Então, essa é a minha informação. Além de questões técnicas, administrativas da organização das audiências, etc., que foram questionadas, inclusive, pelo Ministério Público e etc. Agora, eu gostaria de retomar essa questão do interesse geral, né? Por que eu estudei o deslocamento compulsório das populações de Tucuruí?
E eu costumo me perguntar o porquê que as pessoas se comovem diante das enchentes, onde as pessoas têm que deixar suas casas, suas terras, e não se comovem, as enchentes consideradas naturais, e não se comovem com as enchentes provocadas pelas barragens. E também as pessoas têm que deixar suas casas, têm que deixar suas terras. Mas não vão receber casas novas? Não vão receber terras novas? Os condicionantes do IBAMA, se forem cumpridos, não está previsto que vão receber casas novas? A casa nova, isso retoma a questão que o professor João Pacheco colocou antes. Não tem aqui... Em relação... Parece uma... Infelizmente, o nosso tema, nosso tempo está se esgotando. E nós não temos a pretensão também de esgotar a polêmica nessa conversa. Né? Mas... Eu acho que, primeiro de tudo, é difícil você acreditar que o Estado vai cumprir as obrigações que tem se ele não conseguiu fazer os estudos necessários para isso. Né? Depois, ontem vimos nas discussões indicações bastante importantes de que muitas vezes não são os órgãos de Estado que estão executando essas políticas, mas isso está sendo entregue diretamente aos empreendedores. Então, quer dizer, funções que são de atendimento e assistência pública estão sendo repassadas à empresa. Né? Depois, eu acho que é fundamental ter a ideia de que essas populações têm que se manifestar. Não existe uma hecatombe natural. Então, como não existe, há necessidade, por convenções internacionais, por uma metodologia de trabalho em relação ao desenvolvimento que passa por Banco Mundial, por todos os órgãos que sempre financiaram grandes obras e outros, de que é a famosa consulta prévia esclarecida. Né? Quer dizer, tem que haver uma consulta a essa população e tem que se ter um dado realmente sobre os impactos que aquilo vai causar àquela população. Né? Não é um processo, evidentemente, de dizer vocês receberão favores, esses favores serão grandes e acreditem nele. Né? Não é pedir a essa população um cheque em branco em relação ao seu destino, à sua vida, para que eles confiem na ação do governo. Eu acho que, nesse caso, realmente, o que Sônia comentou, há um risco de paz social muito sério. Né? Essa população são indígenas e algumas vezes já foram à guerra. Né? E o Estado pode estar acarretando uma situação... Provocando uma situação de conflito. Exatamente. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria agradecer a professora Sônia, ao professor Pacheco, dizer que a TV Senado vai acompanhar essa discussão, mesmo porque ela já chegou no Congresso, já está aqui, né? E nós vamos acompanhar aqui e fora daqui. Os telespectadores que quiserem apresentar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.